Olá, bem-vindos ao Empresários em Destaque dessa semana. Hoje com a empresária Sandra Elizabeth, da Sindreams Aceleradora. Sandra Elizabeth, empresária, autora de livros, mestranda em Gestão e Inovação na USP, pós-graduada em Marketing e graduada em Administração pela Unisal. Diretora da Sindreams Aceleradora de Startups e Empresas, promovendo a inovação em Santa Bárbara do Oeste e no país. O programa Empresários em Destaque traz toda semana dicas, sugestões e até incentivos para você empreender. Nós estamos trazendo empresários em destaque de Santa Bárbara do Oeste e acompanhe semanalmente no YouTube nossas entrevistas. Tá? Clica lá no sininho, acompanhe o canal, assine o nosso canal USB Notícias e vamos aqui acompanhar uma entrevista hoje com Sandra Elizabeth. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, Stefano, pelo convite, agradeço. E é bom poder ver uma mulher no Empresários em Destaque. Nós vamos sempre trazer empresários, né? Não tem essa questão de sexo, né? Eu acho que o importante é o empresário em destaque, um homem, uma mulher. E a gente tem hoje essa questão realmente muito forte da presença feminina nas empresas, sim, né? Com Cada certeza. vez mais. E eu queria até entender um pouco disso, né, Sandra? Você empreendeu, né? A empresa existe há 6 anos, como você estava me contando. Como é que foi esse início, né? Por que empreender e por que iniciar uma empresa nesse formato? Tá, eu não me lembro não querendo empreender. Então, se eu puxar na minha memória, não teve um momento que eu falei, agora eu quero empreender. Então, eu acredito que eu sempre quis empreender. Estava buscando efetivamente uma oportunidade, o que empreender e algo que efetivamente fizesse sentido e combinasse com os propósitos que eu tenho. Tá? Então, nessa busca de quais seriam essas oportunidades, acabei me graduando em administração, trabalhei em algumas empresas, mas sempre observando quais seriam as oportunidades para que eu desenvolvesse o meu próprio negócio. Em 2012, então, vamos chamar assim de boom das startups, acompanhando todo esse processo, resolvi então que era um momento de começar a trabalhar com essas startups. E aí, então, surgiu a Sindreams Aceleradora de Startups. Em 2012, era só aceleradora de startups. Ah, tá. Nesse processo desses 6 anos, como todas as startups, eu acredito que também houve uma transformação na empresa. Sim, houve uma transformação muito grande dentro da empresa. Né? Em 2012, quando nós começamos, a ideia era atuar acelerando startups de economia criativa. Eu acredito muito nas questões de economia criativa, e identifiquei essa oportunidade de atuar com essas startups. Porém, como nós estamos no interior do estado de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, uma região muito rica, nós acabamos recebendo alguns convites e algumas provocações dentro da aceleradora. Né? Então, a primeira provocação veio do setor do agronegócio. Então, algumas pessoas começaram a questionar por que não trabalhar com agro, né? Auxiliar essas startups de agronegócio, de agrotechs, né? E aí nós colocamos dentro do nosso portfólio, fomos buscar conhecimento sobre agroindústria para poder atuar junto com essas startups. Caminhando um pouco mais, começamos a perceber a necessidade da indústria em inovar e de se aproximar das startups. Afinal de contas, a startup ela tem uma agilidade muito maior do que a indústria por conta do seu próprio tamanho, do seu início, então é diferente, são estruturas diferentes e a estrutura de uma startup proporciona uma velocidade muito maior. E também por conta dessa provocação passamos a atuar então com inovação industrial. Que é um setor que a gente tem visto movimentar muito até com essa questão da indústria 4.0, né? Então as indústrias estão passando por um processo aí de transformação, o consumidor, né, os clientes também, nós olhamos isso às vezes mais próximo do comércio, que ali você está no dia a dia realmente com o seu cliente, mas a indústria ela está um pouco mais longe, né, desses clientes. O que a gente percebe muito é que existe um gap grande entre o que a indústria está fazendo e o que as pessoas estão comprando lá no final. Tá? Esse gap é natural, até porque é um processo, né? Eu tenho toda uma cadeia e essa cadeia ela vai se conversar em algum determinado momento. Então é um gap natural, mas que o contato com as startups diminui esse gap, porque a startup geralmente ela está mais próxima do cliente. E aí quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está falando em olhar para a necessidade final do cliente. O que o meu cliente final vai consumir.
né? Então, mesmo que eu tenha aí de indústria para indústria, em algum momento esse produto vai chegar no consumidor final e eu preciso olhar qual é o desejo desse consumidor final, porque é ele que move toda a cadeia, né? E dentro dessas provocações, inclusive, aí passamos a ser a Syndreams aceleradora de startups e empresas. Porque houve aí uma necessidade de algumas empresas, e aí, de novo, não fomos nós, Syndreams, que fomos buscar as empresas começaram a nos procurar com a seguinte indagação: vocês conseguem me ajudar igual vocês ajudam as startups? Porque eu tenho um projeto, eu tenho uma inovação, e eu quero transformar isso em realidade dentro da minha empresa, e eu tenho alguma dificuldade. E aí foi que a gente passou também a atuar junto com as empresas, diretamente nos centros de P&D, ou junto diretamente com o empresário, para trazer essa inovação e esse contato com o consumidor final, com o cliente final. Cliente final, né? E a gente percebe que essa questão, principalmente quando entra, né, economia criativa, que são o setor de comunicação, de moda, né? Nós estamos, na verdade, aqui numa empresa do setor de economia criativa, né, que é uma rádio. Sim, né? Claro. São profissionais que atuam aí com artes, com espetáculos, profissionais da área de moda, de design. E, no fundo, esses profissionais, eles também têm uma bagagem, um conhecimento que pode ser aplicado na inovação dessas indústrias, né? Com certeza, Stefano. O fato é o seguinte: alguns países passaram pela última crise que nós tivemos mundial aí, né, 2008, 2009, muito bem, obrigado, graças à economia criativa. A economia criativa, ela vai lidar efetivamente com a criatividade. Então, não existe ainda uma máquina que substitua essa criatividade. As máquinas aprendem com a criatividade humana e depois elas replicam, né? Então, isso é muito importante. Quando eu pego um profissional de moda, o que esse profissional está fazendo? Ele está simplesmente copiando ou ele está criando? Quando ele cria algo, isso tem um valor agregado muito forte. E esse valor agregado é que traz efetivamente valor econômico, traz desenvolvimento social para as pessoas também, né? E a gente precisa desmistificar um pouquinho da questão da economia criativa ser aquela economia do coitadinho. Não é isso. A economia criativa, ela gera muito recurso financeiro, porque tem um alto valor agregado. Sim, visto a questão de Hollywood, né? Toda a parte aí até dos grandes desfiles de moda, né? Na Europa, Inglaterra, Paris. E isso pegando o eixo moda. Isso a gente tem outras coisas, né? Você deu o exemplo aqui da rádio. São profissionais extremamente capacitados e que trabalham todos os dias fazendo coisas diferentes, apesar de parecer ser igual, mas não é. Então, são coisas que efetivamente dão um impacto muito grande. E é um desafio trabalhar com startups de economia criativa, porque você está trabalhando com um criativo. E, geralmente, o criativo, via de regra, ele não vai ter a mesma mente quadradinha que é necessário, às vezes, para um empreendimento sair do papel, né? Que é o processo todo que é necessário, o método. E a gente tem conseguido auxiliar muitas empresas, muitas startups nesses setores com a metodologia que a gente usa dentro da aceleradora. E isso, quando você olhou essa oportunidade lá atrás, né, como empresário, como empreender, né, quando você enxergou essa oportunidade, realmente você se identificou com esse formato e com a forma realmente de poder ajudar outros empresários, outros empreendedores aí no... Sim, Stefano. Para mim, algo era muito claro. Eu queria atuar ajudando as pessoas de alguma forma, tá? E ajudar o empreendedor a desenvolver o seu empreendimento, para mim, é algo muito bom. Eu falo que eu vou dormir toda noite sabendo que eu estou fazendo alguma coisa que é importante para mim, porque para mim faz sentido, para o empreendedor que está desenvolvendo um sonho, e eu entendo também que eu estou fazendo algo positivo para a economia. Afinal de contas, é uma nova empresa que está surgindo. Gerando emprego, gerando receita, fornecedores. Isso. Né? Então, eu sei que eu estou trabalhando, estou mexendo com essa microeconomia local. Né? Então, isso para mim faz sentido. E olha que coisa legal, eu ainda ganho dinheiro para fazer isso. Então, isso é ótimo. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Então, isso para mim faz total sentido. E foi uma oportunidade para mim muito bacana. Então, eu não tive dificuldade em tirar a minha ideia do papel e transformar ela em realidade. Perfeito. Porque para mim fazia sentido. Então, isso é muito importante para o empreendedor. Não simplesmente entrar no negócio porque alguém me disse que eu vou ficar rico com isso.
né? Eu vou ficar rico com isso às custas do quê, pessoal? Então, eu acho que a gente está aí Fez sentido. Numa época que fazer sentido também é importante. Então, para mim, esse é um movimento que faz até sentido. isso um pouco na questão dos empresários, né? A gente sabe que a empresa toma um tempo muito grande, né? Exige... a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você acaba ficando nesse ciclo, mas precisa também separar alguns momentos para si. Sim, né? com certeza. E quais são os seus hobbies, interesses, né? Coisas que você gosta de fazer fora desse ambiente de empreender. Bom, de empreender? Você vai me chamar de maluca, que todo mundo me chama de maluca. Eu também sou professora, eu amo dar aula. E apesar de eu também ganhar para isso, esse é um momento que eu estou efetivamente tranquila, relaxada e descansando. Pode me chamar de maluca, porque as pessoas falam, mas você é louca. Não, não sou. Não, mas o pessoal já está acostumado. Desculpem os professores, né? Mas todo professor, eu também já dei aula, a gente escuta um pouquinho, às vezes, você só dá aula, né? Não, você trabalha ou só dá aula, né? Você trabalha ou só dá aula. Né? Não, eu também trabalho. Mas a aula, efetivamente, para mim é algo gostoso de fazer. E hoje você ministra... Hoje eu ministro aulas na Universidade de São Francisco, Perfeito. Tem campus em Campinas, Bragança Paulista, Itatiba. Só na área de administração? Não, na área de administração, direito, engenharia de produção e outros desafios, até por conta da minha formação. Perfeito. Né? Só que também dentro dessas questões, então olha só, eu estou ajudando empreendedores, eu estou dando aula, eu gosto muito de continuar estudando e de transmitir esse conhecimento. Então, em um desses tempos livres, eu acabei publicando 2 livros. Ok. Né? Voltado para gestão e inovação e principalmente com foco na minha pesquisa de mestrado, que é o Lean Startup. Ah, perfeito. O Lean Startup é uma metodologia? O Lean Startup é uma metodologia que começou a ser discutida nos Estados Unidos. Né? Ele nasce de uma pesquisa do professor Steve Blank, é desenvolvida junto com dois alunos dele, que é o Eric Ries e o Alexander Osterwalder. Osterwalder é um pouco mais conhecido por conta do Business Canvas. Perfeito. E o Eric Ries é quem começa a discutir Lean Startup em 2010, nos Estados Unidos. Né? Mas é bem recente, né? Se a gente pegar 10, são 8 anos são só. 8 Tudo anos. bem que a economia está tudo muito rápido, né? Sim. A gente percebe as transformações, até quando a gente olha o nosso estúdio aqui, o que nós temos hoje de equipamento, há 10 anos atrás, seriam outros equipamentos inferiores, né? Assim, na questão do custo da tecnologia, né? Hoje todo mundo tem um computador no bolso, né? Sim, claro. E na verdade, a questão do Lean Startup, ele vem trazer justamente essa questão. Então, o que é o Lean Startup? Vem da filosofia Lean, do método Toyota ainda de produção que a gente tem, né? Que é o trabalho enxuto, e aí a ideia é você começar um negócio de maneira enxuta. Perfeito. E começar um negócio de maneira enxuta significa não gastar muito tempo e nem muito dinheiro com esse negócio. Certo. Não significa não investir nada, mas também significa investir o mínimo possível. Independente do quanto de recurso você tem para fazer esse investimento, você investe o mínimo que você pode até para testar essa ideia. Até porque, como você disse, Steph, nós estamos vendo uma revolução tecnológica muito grande. O consumidor, a cada dia que passa, ele tem acesso a outro tipo de informação, a outros tipos de conhecimentos e outros tipos de tecnologia. Então, eu tenho que ser muito rápido enquanto empreendedor para colocar alguma coisa no mercado rápido, testar rápido, pivotar rápido para poder dar certo. Então, a metodologia Lean Startup, ela ajuda o empreendedor a fazer isso. E nos 2 livros, então, no primeiro foi um livro mais focado para empreendedores mesmo, para startups, né? Para fazer esse primeiro piloto, que a gente pode chamar de produto mínimo viável, que aí na sigla ficou MVP. Praticamente para ele poder tirar a ideia do Praticamente papel, para ele tirar a ideia do papel. Tem essa coisa de, às vezes, ter uma ideia, ter um prospecto, aí ele fala, queria empreender, né? E pode ser em qualquer setor isso, né? Sim, em qualquer setor, né? O desafio muito grande fazer isso, por exemplo, com inovação industrial, mas é completamente possível. E a gente está vendo grandes empresas hoje usando essa mesma filosofia dentro dos seus centros de P&D, justamente porque é muito mais fácil, muito mais válido e você não corre o risco de cometer erros do tipo fazer uma produção de algo que as pessoas não vão querer comprar depois. Né? A gente sabe que a indústria em geral tem grandes, entre aspas, micos, né?
Se fala de carro, se fala de produtos que nascem e morrem muito rápido e que você teve um investimento muito alto. Na metodologia Lean Startup, você diminui esse investimento, diminui o tempo e diminui esse custo todo. E aí, quer dizer, você diminui o risco, diminuindo, você aumenta a assertividade, né? Quer dizer, você consegue chegar, de repente, mais rápido no cliente, até para dizer, olha, não deu certo, parei, vou para outro negócio. Sim, o que a gente tem 3 meses é o prazo para tirar a ideia do papel. Tá? Hoje? Hoje. Não, Hoje não dá para... Não dá para fazer... mais que isso... Se você falar que você vai levar 8 meses para fazer um plano, para depois pensar se você vai tirar ou não alguma coisa do papel, esquece a ideia, já ficou obsoleta. As coisas estão muito rápidas, né? Talvez isso, até trazendo como dica, né, para os empresários, empreendedores, porque você também pode ter um negócio hoje que já está rodando há anos, né? Até uma empresa da família, mas está no momento de trazer uma inovação, Sim. trazer algo diferente. E você acredita que esses 3 meses é uma dica para se pensar? Não, na verdade, 3 meses é a dica para se pensar e dentro da metodologia que nós desenvolvemos, né, no Lean Startup, 3 meses é suficiente. Para tirar... Você toma a decisão. Você toma a decisão. Fala, vou seguir ou não. Tá. Então, nós tivemos vários casos de sucesso na aceleradora, né, trabalhando o que a gente chama então de pré-aceleração, que é o momento de tirar a ideia do papel. Então, em 3 meses, tira-se a ideia do papel e, a partir daí, você vai para o mercado para ouvir o feedback desses clientes e saber a vender, né? Se ele vai comprar ou não o seu produto ou o seu serviço. No segundo livro, ele foi um livro um pouco mais amplo e aí eu também coloquei um pouco mais sobre algumas questões das empresas. Certo. Aquelas que já estão consolidadas. Consolidadas. Tanto indústrias que têm aí seus 20, 30, tem algumas que têm mais de 100 anos, né? Isso. E aí, trazendo um pouco para elas também essa mentalidade Lean, né, Lean Startup, para dentro do seu planejamento estratégico. Tanto que o segundo livro chama Planejamento Estratégico Lean, mas é para mostrar que é sim possível você pensar no seu planejamento estratégico, o anual, de maneira Lean Startup, para que você consiga transformar mais rapidamente aquela sua ideia, aquele seu projeto em realidade. Então, desmistificando um pouquinho o que é startup, que todo mundo acha que é só tecnologia. Só apps e aplicativos e softwares, e não é isso, né? São inovações que vão trazer disruptura na maneira de pensar, na maneira de agir ou na maneira de se produzir algo, porque muitas vezes a indústria ela tem um projeto muito bacana que o cliente final não vai ver, porque o produto do cliente final vai continuar sendo o mesmo. Certo. Mas internamente ela desenvolveu algo espetacular, de uma inovação. Ou reduziu o custo, ou aumentou, né, o valor para o cliente. Isso. Então ela pode melhorar a sua própria margem interna, ela pode trabalhar desenvolvendo outros pontos que para o cliente final talvez não vá fazer tanta diferença. A diferença está no processo. E as coisas estão muito rápidas, realmente, muito rápidas. Né? E assusta um pouco, né? Eu acho que os empresários, eles têm um pouco esse susto, né? E para quem está querendo começar, né? Quem quer dar esse primeiro passo, às vezes também fica receoso, né? O que falar para esses empreendedores? Comecem. Né? Tá? A gente fala muito sobre o salto de fé. O salto de fé é aquele momento que você solta as amarras e efetivamente começa a fazer algo. Não dá para ficar esperando um momento certo ou um momento adequado. Né? Próximo à minha casa tem um comércio gigantesco que começou num ano de crise. E está lá até hoje. Todo mundo achou que esse empreendedor era louco por ter começado, então, de novo, né, essas questões. Sim. Mas a ideia é, comece. E comece de que jeito? Você não precisa investir 1 milhão. Investe R$1.000. Você acha, Sandra, R$1.000 ainda é difícil, tá? Começa com 500. Tem até uma publicação, um livro, eu não lembro o ano dele, né? Mas ele fala um pouquinho das startups de $100. Né? Isso. Então, $100 hoje aqui no Brasil, chutando alto, seria no R$400. máximo R$400. Né? Isso. Então é possível. Né? É possível. O que você precisa, claro, é que não dá para simplesmente começar sem nenhum planejamento. Certo. Não é isso que a metodologia Lean Startup vai dizer. Não é isso que a gente faz dentro da aceleradora. Né? É um planejamento mínimo, que vai te trazer o que a gente chama de produto mínimo viável. Então, o que a gente trabalha, por exemplo, na pré-aceleração, que ajuda esse empreendedor a
começar a dar esse salto de fé? Então, no primeiro momento, eu tenho que ver, existe mercado para isso que eu estou pensando? Ou só eu preciso deste negócio? Ou esse é um empreendimento que vai ser com um nicho muito específico, vai durar muito pouco tempo? Enfim, eu preciso analisar um pouco quais são as minhas oportunidades e o que eu tenho em mãos. E usar o que eu tenho em mãos, não ficar chorando, mas se eu tivesse. Bom, se eu tivesse, eu ia fazer de outro jeito. Como eu não tenho, eu preciso fazer alguma coisa. Né? No segundo momento, eu preciso olhar, ok, então eu sei o que eu tenho em mãos e sei quais são as minhas oportunidades. Agora, eu preciso identificar quais são as reais necessidades dos meus clientes. Então, eu olhar para o cliente e identificar o que o meu cliente precisa realmente. E aí começar a ajustar isso e rapidamente. E aí começar a ajustar rapidamente. Porque os clientes também mudam de opinião, não mudam? Muito rapidamente também. No mesmo tempo que eles querem alguma coisa, amanhã tem algo muito melhor que está no mercado, que está à disposição dele. Tá? E eu vejo muito que essa questão da comunicação está tão ágil, né, da internet, dos meios, que você não concorre também só com o seu mercado local. Não, você vai sempre concorrer com o seu mercado global. O seu concorrente pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso é fato. Não existem mais barreiras, principalmente com a revolução da internet. Né? Então, você vai falar que eu quero comprar qualquer coisa, você vai comprar por qualquer site que tenha. Então, você vai comprar da China, você vai comprar dos Estados Unidos, você vai comprar da Índia. Ou você vai entrar numa loja aqui e vai comprar alguma coisa que foi fabricada longe. Né? Ou fabricada aqui também. Ou fabricada aqui. E vice-versa, né? Porque também a gente tem alguns empresários, mesmo aqui de Santa Bárbara, que a gente sabe que eles têm até o seu e-commerce, né? A sua loja virtual. Ele produz, né, aqui em Santa Bárbara e praticamente todo o material dele está indo para fora. Sim, né? Não tem nem a loja aqui, né? Eu ouvi casos de pessoas que foram para fora, foram para os Estados Unidos e buscando, olha que bacana, tem uma promoção aqui de sapatos, olha que legal. Porque o sapato daqui sim que é bom, aquela coisa que nós temos, o sapato do estrangeiro. O sapato aqui que é bom, o sapato aqui que é bom. Faz lá uma compra de 5, 6 pares de sapato. E aí, quando você chega em casa, você vai olhar fabricado em Franca. Então, a pessoa foi efetivamente daqui até lá para comprar um sapato que ele podia comprar na cidade vizinha. Né? Então, mas porque o seu concorrente está no mundo todo. Então, quando você olha isso, você tem que olhar o mundo todo e desenvolver o seu produto muito rápido, porque ele vai concorrer com o mundo todo. Né? A sua ideia não é sua exclusivamente. Então, não se sabe explicar exatamente o porquê, mas diz que se tem um pensamento global. Então, às vezes, as ideias elas aparecem em 4, 5, 6, 15 lugares ao mesmo tempo e vai sair na frente quem fizer primeiro. Quem fizer primeiro. Por isso que, às vezes, você realmente colocar isso rápido hoje é a única alternativa. É a única alternativa e às vezes você não deve nem se preocupar com questões aí de patentes, registros. Você tem que pôr no mercado para ver se o mercado compra. Você tem que pôr no mercado, medir se o mercado vai comprar, se ele não vai comprar. Corre atrás aí você vai ajustar e depois que está ajustado, você fala, bom, agora é o momento de eu entrar talvez com uma patente, porque agora eu sei o que as pessoas querem. Vai fazer os registros, registrar a marca, né? Mas se você ficar preocupado em fazer tudo isso primeiro, não dá tempo. Não dá tempo. A gente tem históricos aí de pessoas que eu acompanhei. Um empreendedor que ficou quase 10 anos, então ele me contou, ficou quase 10 anos esperando sair a patente de um produto, e quando o produto saiu, a patente já era obsoleto. Certo. E foi alguém na Argentina que desenvolveu um produto concorrente dele com uma tecnologia muito mais avançada. Que acabou substituindo a dele. Antes mesmo dele colocar o produto dele no mercado. Você comentou da questão das aulas, né? Você sente que esses alunos estão vindo com essa percepção ou ainda também para eles? Porque a gente entende que o pessoal da minha idade para cima, a gente está naquele período de transição, então a gente aprendeu de uma forma... via as coisas de uma forma e elas foram mudando conforme nós fomos crescendo profissionalmente. Agora, essa geração que está já nisso, né? Ela não viveu sem celular, não viveu sem internet, eles estão com essa percepção? Eles entendem que as coisas estão indo muito mais rápido, mas aí você tem a outra geração, que é quem está instruindo, né? Que é a nossa geração,
que está nesse meio termo. Então, eles ouvem, alguém me falou que eu preciso ter um planejamento estratégico. Certo. E aí vem muito casos assim para mim, professora, eu tenho desenvolvi um aplicativo, caso recente, desenvolvi um aplicativo, só que eu sei que eu tenho que fazer um planejamento estratégico para... E aí, aquele todo planejamento estratégico que a gente aprende, que eu aprendi quando eu fiz administração. Quando eu fiz administração, eu aprendi que um planejamento estratégico ia levar de 8 a 9 meses para ficar pronto, e que depois eu ia ter que fazer o protótipo, e que depois eu ia fazer o produto, enfim. Eu falei para o aluno, eu falei assim, vende. Mas eu não tenho. Vende. E uma semana depois eu falei, professor, eu estou com 40 clientes, e agora, então... Agora eu vou planejar outros passos. Eu vou planejar, né, os próximos passos. Né? Mas foi legal, porque ele identificou quem é o cliente, o que ele tinha que ajustar, o que ele não tinha que ajustar. E essa é a diferença. Então, existe ainda um pouco esse receio de qual é o caminho melhor para essa geração que está chegando na graduação agora. Eu acredito que a próxima não vai ter esse problema, não. Certo, eles já vão... É algo... Imersão total. Imersão total. Tanto que a gente participa de alguns eventos em São Paulo, de empreendedores. Está começando a surgir alguns empreendedores aí de 16, 17 anos que não se preocuparam com tudo isso que a gente se preocupava antes. Eles colocaram o negócio para rodar, está rodando, estão faturando. Não estão faturando milhões, mas estão faturando alguma coisa. Né? Estão faturando o dinheiro do cinema do final de semana, mas já tem uma ideia de fazer um negócio, de pôr alguma coisa em prática. Agora, a gente tem conversado, assim, né, lógico, sobre incentivos, tudo, mas a gente sabe que também tem muitos desafios, né? Esse é um desafio, talvez, de acelerar o processo, de fazer ele acontecer rápido, né? Mas a gente também está no Brasil, tem outros desafios que, se a gente listar aqui, a gente fica só um programa listando. Se a gente for falar só de desafio Brasil, a gente vai listar 5 programas de 5 horas cada e não vamos falar de todos. Mas o que você enxerga, assim, que é um grande desafio, principalmente para uma empresária, uma empreendedora hoje? Stefano, existem muitos desafios e eu assisti os outros programas, todos os empreendedores colocaram alguns desafios que são importantes, são relevantes. Então, você tem... O primeiro desafio, efetivamente, é o salto de fé, você se despregar das amarras e começar. Você tem o desafio de altos e baixos, que acontecem todos os dias na vida de um empreendedor. Na minha, não é diferente. Mas ser uma mulher que está empreendendo, existem alguns outros desafios. Né? Existe o desafio de... será que ela sabe o que ela está fazendo de verdade? Parece coisa de gente louca. Sim. Mas eu já ouvi, né? E aí, talvez, o crachá de professora me deu um pouco mais também gerou confiabilidade em algumas pessoas. E eu sei que isso parece meio loucura, mas existe essa questão. Será que ela sabe o que ela está fazendo? Mas será que é com ela que eu tenho que conversar? Né? E quanto mais nova é essa mulher, mais dificuldade ela tem, porque aí são 2 pontos. É a idade, né? A experiência de mercado, o que efetivamente está acontecendo, e ela ser uma mulher. As barreiras estão sendo quebradas, estão sendo derrubadas, se tem discutido muito a respeito da liderança, do empoderamento feminino, mas ainda existe essa desconfiança de capacidade, de conhecimento. E aí... não tem jeito. A mulher que vai empreender, ela vai ter que estudar mais do que o homem. Ela vai ter que ter um pouquinho mais de esforço para ela chegar igual. Eu não diria que isso é um demérito e nem que isso é ruim. Porque conhecimento é muito bom, saber muito também é muito bom. E conseguir dar as respostas na hora certa também é muito bom. Então, eu não vejo nenhum problema em enfrentar esse desafio e ficar aí querendo tapar esse desafio. Certo. Esse desafio existe, é real, e a gente vai ter que estudar mais do que os homens, pelo menos aí eu acredito que para os próximos 10 anos, para mostrar que a gente tem tanta competência quanto. E é melhor até mostrar que a gente tem mais competência, se for o caso. E essa questão realmente da diversidade dentro das empresas tem aumentado muito, né? Não só na questão realmente de trazer pessoas de diferentes áreas,
mas também aumentar um pouco esse indicador de mais mulheres trabalhando dentro das empresas. Sim, né? e assim... Em cargos de liderança. Sim, né? existem algumas pesquisas recentes que dizem que algumas características da mulher beneficiam alguns trabalhos, né? E aí não é porque, não, são algumas características. Então, por exemplo, a característica de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, mas os meninos conseguem. Conseguem dirigir, falar no celular. Não consegue. Né? Então, assim, são características... Como é que a gente fala, que a mãe sempre fala, né? Mãe, cadê minha meia? Ei, tá aí na gaveta. Tá na gaveta. Tá na gaveta. Não tá, mãe, não tá. Aí chega a mãe e fala, tá aqui, e ela tá numa mão fazendo uma coisa, tava fazendo outra e lembrava onde estava. Então, isso é nato da... E aí isso vem das nossas origens, né? A mulher ficava na caverna cuidando dos filhos e tudo isso, enquanto o marido tinha um objetivo, uma meta única, que era caçar e trazer alimento para a família. Então, não vamos colocar o que é ruim, o que é bom, Sim. mas aproveitar o que é de melhor de cada um. Também não sou favorável àquela sociedade matriarcal, Sim. que também não é bacana. Eu acredito na diversidade, na mistura das pessoas e cada um enxergar o seu próprio ponto forte. E usar o seu ponto forte da maneira adequada. Né? E saber quais são as suas limitações. Se todo mundo souber quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes e como aproveitar melhor esses pontos fortes, a gente consegue ter aí uma sociedade um pouquinho melhor e uma empresa melhor, né? Mais saudável, porque ninguém fica se matando ou eu preciso fazer, querendo um cobrir o outro, um querer aparecer mais do que o outro. Eu acho que esse é o sentido do trabalho em equipe, efetivamente dito. E aí é importante, na verdade, a questão da sociedade também, né, dentro das startups. Sim. A gente, eu acho que eu vou até pedir uma curva só para você depois dar um conceito, né, de startup, que a gente está comentando muito no programa, mas o que a gente tem visto, principalmente nas grandes inovações, são grupos muito mistos, né? E muitas coisas aconteceram até em cooperação entre laboratórios de pesquisa entre países. Sim. Né? Então isso, com a questão da internet, cada vez mais forte. Né? Recentemente eu vi um equipamento aí que é uma impressora de roupa, né? Que a equipe é composta por 4 pessoas, uma de cada canto. Né? Uma de Portugal, uma dos Estados Unidos, e agora eles contrataram, né, trouxeram para a equipe, né, como sócio, um engenheiro mecânico, porque faltava algumas habilidades que eles não tinham. Né? Isso. Então, quanto mais diversificado for, maior a inovação que vai sair, maior a criatividade desse grupo. Né? E aí não é a Sandra que está dizendo, são pesquisas de anos, né, principalmente focada em criatividade, em desenvolvimento, que trata, olha, as equipes, quanto mais multiculturais forem, mais multifuncionais forem, melhor vai ser o resultado. E isso é válido dentro das startups. E isso é algo que nós estimulamos na SynDreams muito, porque a gente sabe que sozinho é mais difícil. É quase impossível hoje? Não vou dizer que é quase impossível, porque o brasileiro ele não gosta de ter sócio. Certo. Tá? Ele prefere trabalhar sozinho. Mas nós viemos de uma cultura em que a gente sempre sentou sozinho na carteira. Sim, é verdade. Né? Na escola, na sala de aula. Até hoje ainda, acho que é esse formato. Né? Então, você senta sozinho em sala de aula. Você é cobrado pelo seu rendimento individual. Você é cobrado em provas que são individuais. Você vai fazer o Enem individual, você vai fazer o vestibular individual. A gente nunca foi cobrado para trabalhar em grupo, em equipe. Então, isso fica efetivamente difícil de ser desenvolvido depois. Né? Então, é meio que isso que acaba acontecendo. Então, a gente não foi treinado para trabalhar em equipe. Então, existe essa dificuldade. Não é impossível, mas a gente tem visto que o sucesso vem mais rápido para os empreendedores que trabalham em sociedade, porque eles se complementam. E aí você consegue ter uma velocidade maior também para alcançar esse resultado. Se você tem 40 horas por semana de trabalho, com 2 você vai ter 80. Então faz sentido até na questão matemática. Né? E até para a gente ir encerrando, Sandra, né, que mais dicas você daria para quem está querendo começar? Né? Quem realmente tem uma ideia e está faltando aquele empurrãozinho, falar, poxa, será que vale a pena? Tira a ideia da cabeça, põe no papel e transforma ela em realidade.
Sai vendendo. Sai né? vendendo, sai conversando com as pessoas. Não tenha medo de contar qual é a sua ideia. As pessoas às vezes têm medo de falar porque alguém vai roubar a minha ideia. Não vai acontecer. As pessoas estão tão preocupadas, as empresas estão tão preocupadas no seu dia a dia, que o que eles podem fazer talvez é ajudar você a desenvolver e melhorar a sua ideia. Então sai fazendo. Eu, pelo menos, eu tenho um conceito claro, né? Se alguém roubar minha ideia, eu vou lá, tenho outra e faço outra coisa, porque não... Não faz... E não faz sentido essa preocupação. Então, saia vendendo. Vai fazer aquilo que você acredita. Existem formas de te ajudar. Então, na SynDreams, nós temos hoje o processo de pré-aceleração, que ajuda a tirar essa ideia do papel e transformar em realidade. Um programa de 3 meses. É rápido para você fazer isso. Existem os livros, então, os 2 livros que eu tenho. Tem muito conteúdo na internet. Tem muito conteúdo né? na internet, tem sites dicas, né? que podem ajudar efetivamente esse empreendedor a fazer alguma coisa. Esse aprendizado é importante, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E a dica principal é, faça. Não fique esperando, mas e quando, mas e se? Porque existe, claro, a grande probabilidade de alguém colocar sua ideia em prática, né? Eu me lembro muito bem que quando eu fiz o curso técnico de administração, um dos trabalhos lá da disciplina de marketing era criar um produto novo. Fizemos um brainstorm gigantesco e uma coisa que na época eu sugeri foi um sapato que trocasse de salto. Não virou em nada, todo mundo riu da minha cara, literalmente. Claro, como assim um sapato que troca de salto, né? Pois é, hoje já existe um sapato que troca de salto. A empreendedora que desenvolveu isso, ela está na Inglaterra e ela está ganhando alguns milhões de euros com essa ideia. Tudo bem que levou uns 15 anos entre o que eu pensei e talvez outros também pensaram, mas ela deve ter uma idade muito parecida com a minha, e aí eu fico pensando, será que ela teve esse sentimento na mesma época que eu? E claro, ela foi estudar moda, foi fazer outra coisa para essa área, né? Mas essa velocidade tem sido cada vez maior. Então, as ideias acontecem muito rapidamente. Perfeito. Não dá para ficar esperando. Tem que sair vendendo. Sair vendendo. Faça, venda. E mede o resultado, deu certo, continua, não deu, ajusta, vai para outro. Né? É muito rápido. E realmente é isso que você conta um pouquinho, tem que minimizar os riscos, né? Isso. E até minimizar, às vezes, o investimento para dar tempo de você ajustar ou dar tempo de mudar, né? O sair fazendo, Stefano, é importante que fique claro o seguinte, vai e faça. Mas também não precisa investir 1 milhão. Sim, de novo, vá, faça com o mínimo de recurso possível, que é, se der errado, você tem recurso, 1, para se manter, e 2, para fazer outra coisa. Sim. Tá? Para poder continuar. Né? Você que é o investidor da sua própria ideia inicialmente. Né? Sempre. Né? Não existe outro investidor. Forma, né? Sandra, muito obrigado pela sua participação. Se você tiver algumas considerações finais, fique à vontade. Agradeço o convite, Stefano, agradeço o SP Notícias pela disponibilidade, parabéns pelo projeto, pelo programa, tá? E eu só vou fazer um complemento. Startup, você falou que a gente ia me perguntar depois. Então, startup é uma instituição projetada para trazer inovações e ela tem uma única certeza, a incerteza. Então, sempre que você estiver falando de algo que é inovador, cheio de incerteza, se você falar, tem uma ideia, não sei se vai funcionar, é uma startup. Perfeito. Tá? Então, essa é a ideia do que é uma startup. Ótimo. Obrigado, Sandra. Obrigada, muito Stefano. Obrigado pela presença. Obrigado a todos os que nos assistiram na TV SB Notícias. Acesse o nosso canal no YouTube, assine lá, clique no sininho. Toda semana nós vamos trazer aqui um empresário em destaque, até numa comemoração, né, desses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade empreendedora, uma cidade que trouxe muita inovação, não só para o país, né, para a nossa região, mas para o mundo. Né? Quando a gente começa a olhar a história da nossa cidade, ela contribuiu com certeza com muitos empreendedores que geraram grandes ideias. Então, mais uma vez, obrigado a você. Continue nos assistindo toda semana, um empresário em destaque.